Essa é Burkina Faso, localizada bem no coração da África. Um território pequeno, mas com uma das maiores histórias de resistência do continente. Um povo que carrega o nome Terra dos Homens Íntegros. Esse é o solo onde a luta por soberania nunca cessou. Por décadas, a integridade foi sufocada por ditaduras, exploração externa e uma elite cúmplice. A esperança parecia enterrada sob a poeira do Sahel, até que vozes começaram a se erguer novamente. Os mocis governaram por séculos, reinos guerreiros, organizados, independentes. Mas no fim do século XIX, o Império Francês chegou com armas e promessas vazias. O território virou a colônia Alto Volta. Uma nova era começou, a do trabalho forçado e da perda da dignidade. A França estabeleceu o Alto Volta como colônia em 1919, a partir de territórios que pertenciam às colônias do Alto Senegal e Níger e da Costa do Marfim. A população local resistiu à colonização por meio de emigrações, movimentos religiosos e oposição à burocracia colonial e às tentativas de assimilação. Após a Segunda Guerra Mundial, o Alto Volta foi reativado como parte da União Francesa e posteriormente tornou-se uma colônia autônoma dentro da comunidade francesa. Em 1960, o Alto Volta alcançou a independência da França, tornando-se República do Alto Volta. A colonização francesa do Alto Volta teve consequências significativas na cultura, economia e sociedade da região, com a imposição da língua e cultura francesa e a exploração dos recursos naturais. L'impérialisme, le néocolonialisme, le racisme, le fantonchisme, gloire, dignité, pouvoir, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Merci camarades. Thomas Sankara, militar de formação, revolucionário de alma. Lia Fanon, Marx e Guevara. Queria libertar não só o país, mas a mente do povo. Em 1983 toma o poder e renomeia o país. Nasce Burkina Faso. Ele acendeu uma chama, nacionalizou, alfabetizou, desafiou impérios. Um pan-africanista que sonhava com um continente livre. Apesar dos grandes avanços que foram feitos, havia forte oposição interna, em parte por causa dos problemas econômicos do país, e em parte porque a política externa independente e as políticas sociais progressistas do governo desagradavam aos setores mais conservadores do país, e também de países vizinhos, especialmente Costa do Marfim e Togo, além da França e dos Estados Unidos. A administração foi perdendo o apoio popular e cresceram conflitos internos dentro do governo, até que, em 15 de outubro de 1987, Thomas Sankara foi assassinado no quadro de um golpe de Estado, liderado pelo aliado Blaise Compaoré e 2 outros ex-colaboradores. Testemunhas liberianas responsabilizam também os serviços secretos franceses e a CIA pelo golpe e pelo assassinato de Sankara. Décadas se passaram, mas seu legado nunca morreu.
Conheçam Blaise Compaoré. Com ele voltou a velha elite. 30 anos de repressão, corrupção e silêncio. Foi capitão do exército e ministro da justiça no governo do presidente Thomas Sankara. Também foi responsável do golpe de estado em 1987 e pela morte de Sankara, como revelou uma das testemunhas do local do crime, e liderou um governo militar nos 4 anos posteriores. Correndo sem oposição como um civil, ele venceu a eleição presidencial de 1991. Foi reeleito contra a oposição fraca em 1998, 2005 e 2010. Seu regime foi marcado por um setor privado ampliado, aumento do investimento estrangeiro e uma maior estabilidade política. Embora tenha havido algumas reformas democráticas, seu governo está implicado em abusos de direitos humanos, incluindo a morte de um repórter. Além disso, Burkina Faso teve frequentes conflitos com a vizinha Costa do Marfim. A sua intenção de mudar a Constituição provocou manifestações em Ouagadougou, capital do país, que se transformaram em confrontos maciços com a polícia. Em meio aos protestos contra as mudanças constitucionais, Compaoré decretou em 30 de outubro de 2014 a dissolução do governo e declarou o estado de emergência. Por sua vez, o general do exército Honoré Traoré anunciou a dissolução do legislativo e a criação de um governo provisório, cujo mandato terminaria em 2015. Blaise Compaoré foi deposto em 31 de outubro de 2014, tendo se refugiado na Costa do Marfim desde então. Em 2022, um tribunal burkinense condenou o ex-presidente Blaise Compaoré à prisão perpétua pelo assassinato de seu antecessor, o reverenciado Thomas Sankara. A queda de Compaoré não trouxe paz. Pelo contrário, jihadistas ocuparam um vazio de poder. Aldeias foram queimadas, o governo frágil, a população aterrorizada. Burkina virou campo de guerra. A insurreição islamista no Burkina Faso, também conhecida como insurgência jihadista no Burkina Faso, é um conflito armado que opõe desde 2015 o governo de Burkina Faso a grupos jihadistas salafistas. Ocorre no contexto da Guerra do Sahel. No poder desde 1987, o presidente do Burkina Faso, Blaise Compaoré, procura poupar os grupos jihadistas quando estes chegam à região do Sahel. O conselheiro do presidente burkinense, o mauritano Mustafa Ould Liman Shafi, e seu chefe de gabinete privado estabelecem contato com certos líderes jihadistas, nomeadamente para negociar a libertação de reféns ocidentais. No final de 2012, durante a Guerra do Mali, Burkina Faso atuou como mediador e recebeu delegações do Ansar Dine e do Movimento Nacional de Libertação do Azawad em Ouagadougou para negociar com o governo maliano. Porém, em novembro de 2014, Blaise Compaoré foi deposto por uma revolta popular, resultando em um enfraquecimento do exército e do aparato de segurança. C'est pas pour Blaise Compaoré. Voilà, il a fini son mandat, il quitte là. C'est nous qui sommes là actuellement. Allez-y, venez. Ils ont fini, venez.
É neste contexto que surge Ibrahim Traoré, sem promessas milagrosas, mas com um olhar direto e o discurso de ruptura. Tomou o poder num país cansado de falsas democracias, enfrenta jihadistas, pressões ocidentais e uma mídia ocidental que o pinta como ditador. Mas entre o povo, ele é símbolo de resistência. Ibrahim Traoré, capitão jovem, no fronte de batalha, viu de perto a ineficiência do governo. Antes de entrar para o exército, Traoré estudou geologia e foi um ativista político, membro de associações estudantis e defensor dos direitos dos estudantes. Em 30 de setembro de 2022, virou símbolo de coragem. A juventude foi às ruas, queimaram bandeiras da França. Nascia um novo capítulo. Traoré fazia parte do grupo de oficiais do exército que apoiou o golpe de Estado de Burkina Faso em janeiro de 2022, que depôs o presidente Paul-Henri Sandaogo Damiba, seu antecessor, e que por sua vez foi o responsável pela dissolução do governo e da Assembleia Nacional, e também pela suspensão da Constituição e o fechamento das fronteiras do país. Traoré, por sua vez, levou a junta militar do movimento patriótico para a salvaguarda e restauração do poder. A partir de março de 2022, ele serviu como chefe de um regimento de artilharia em Kaya. Logo após a tomada do poder em 2022, o regime de Traoré abandonou a antiga potência colonial, a França, e se aliou à Rússia, que incluiu o envio de uma brigada paramilitar russa e adotou políticas econômicas de esquerda. Isso incluiu a criação de uma empresa estatal de mineração, exigindo que empresas estrangeiras dessem a ela uma participação de 15% em suas operações locais e transferissem habilidades para o povo burkinense. Traoré promete soberania. Em fevereiro de 2023, o governo de Traoré expulsou as forças francesas que auxiliavam no combate à insurgência local de Burkina Faso. Ele posteriormente declarou que nós realmente queremos olhar para outros horizontes, porque queremos parcerias ganha-ganha, apoiando a diversificação das parcerias internacionais de Burkina Faso. Pouco depois, o governo de Traoré expressou apoio a uma federação com o Mali e ambos convidaram o Níger. Todos os três países estão sob liderança militar e, se tornasse uma união, seria o maior país governado por uma junta militar. Para substituir o apoio militar francês, Traoré estreitou laços com a Turquia, Coreia do Norte e com a China. Traoré chamou a atenção dos africanos pela primeira vez quando discursou na cúpula Rússia-África, em 2023, dizendo aos líderes africanos para pararem de se comportar como marionetes que dançam toda vez que os imperialistas puxam os cordões. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nos chefs d'État africains. Parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec
la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Esse discurso foi amplamente divulgado pela mídia russa, que se tornou uma importante autoridade na promoção da imagem pan-africanista de Traoré. Traoré compareceu às comemorações na Rússia para marcar o 80º aniversário de vitória soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Apesar de Burkina Faso ainda estar no ranking dos países mais pobres do mundo, com desafios significativos em áreas como desenvolvimento socioeconômico e segurança, o país tem mostrado progresso em áreas como o ambiente de negócios, com melhorias no registro de empresas e leis de propriedade de terra. O país também tem investido em programas de água e saneamento, que beneficiaram centenas de milhares de pessoas. Em Burkina Faso, as novas indústrias e investimentos estão a focar-se principalmente na transformação agroindustrial, com destaque para o processamento de tomates e caju. Além disso, a mineração continua a ser um setor importante, com foco na extração de ouro. A empresa russa Nordgold está a operar as minas do país, produzindo ouro em larga escala. O setor de mineração artesanal e em pequena escala também está crescendo em Burkina Faso. A construção de novas fábricas para a produção de detergentes e sabão, visando aumentar a produção local e reduzir a dependência das importações. O presidente Ibrahim Traoré tem conquistado um apoio crescente, tanto dentro de Burkina Faso, quanto em diversas regiões da África e do mundo. Em seu país, ele é amplamente visto como símbolo de resistência, patriotismo e renovação política. Desde que assumiu o poder em 2022, após um golpe que prometia restaurar a dignidade e a soberania do povo burkinense, Traoré passou a ser apoiado especialmente por jovens, estudantes, trabalhadores e membros das Forças Armadas que se identificam com o seu discurso firme contra o imperialismo, a corrupção e o domínio estrangeiro. Seu compromisso em combater os grupos armados que ameaçam a estabilidade nacional, aliado a uma postura nacionalista e independente, tem reforçado sua imagem como líder determinado a devolver o controle do país ao povo. Em outros países africanos, sobretudo na região do Sahel e na África Ocidental, Ibrahim Traoré tornou-se símbolo de inspiração para movimentos sociais e lideranças que buscam maior soberania diante das antigas potências coloniais, especialmente a França. Países como o Mali e Níger, que também passaram por mudanças políticas recentes com discursos similares, veem em Traoré um aliado estratégico e ideológico. Juntos, esses países formaram uma frente de cooperação militar e política, desafiando organizações regionais como a CEDEAO e rejeitando intervenções externas, enquanto promovem o fortalecimento de alternativas africanas para a segurança e o desenvolvimento. No cenário internacional, o apoio a Traoré se manifesta de forma mais difusa, mas significativa. Ele recebe solidariedade de grupos panafricanistas, anticolonialistas e de intelectuais ao redor do mundo, que o consideram parte de uma nova geração de líderes africanos que não se submetem às pressões de grandes potências. Nas redes sociais, seu nome circula com frequência em debates sobre autodeterminação dos povos, descolonização e reforma da ordem global. Embora criticado por governos ocidentais e instituições internacionais preocupados com os rumos democráticos da região, Traoré tem conseguido angariar respaldo político e simbólico entre aqueles que defendem um mundo multipolar, onde cada nação
tem o direito de escolher seu próprio caminho sem coerção externa. Seria Traoré o sucessor dos ideais de Sankara ou repetição dos erros do passado? Burkina Faso vive entre o medo e a esperança. Uma coisa é certa: o povo burkinabê não aceita mais ser escravizado por mais ninguém do Ocidente, nem muito menos por ditadores locais. Não sabemos quanto tempo ele terá, mas sabemos o que ele representa. A terra está se movendo e o vento sopra do sul, de Burkina para a África, para o mundo.